Ação! Vou te fazer uma pergunta. O que veio primeiro, o ovo ou a galinha? Quero cachê depois, hein? Alérgicos, atenção! Esse vídeo contém ovos. Daí, meus bozinhas, Everton York falando, isto não é um trote. Hoje vamos falar de inteligência artificial. Aí você me pergunta o que esse louco aí tá falando de ovo, galinha e inteligência artificial. Então fica aí, se inscreve no canal para acompanhar os episódios completos aí, que eu vou tentar me explicar aqui para não ficar parecendo um louco. Tá? É indiscutível que temos mais uma contaminação de gurus na internet e redes sociais com a promessa de ficar milionário da noite pro dia, de prosperidade, ganhar dinheiro dormindo, né, com o uso de ferramentas de IA. É um fato também que a inteligência artificial ela nos traz muitos benefícios. Ela trouxe muitos avanços para a medicina, para a tecnologia. Isso é fato, não estou questionando isso. Mas quando eu fui pensar em inteligência artificial, me veio na cabeça o comportamento humano. Interessante que quando eu fui me preparar aqui para a gente conversar sobre inteligência artificial, caí na minha biblioteca, nos meus livros de papel. Então, peguei algumas referências aqui do que eu já tinha lido. Não exatamente sobre inteligência artificial, não tenho nenhum livro sobre isso, na verdade, na minha mini biblioteca, né? Mas mais sobre comportamento humano, que está muito interligado, né? Então, hoje a gente vê essa bolha acontecendo, né? Me questiono com vocês aqui se é uma bolha mesmo, né? De grandes gurus da internet. E mais uma, né? Porque nós tivemos aí recentemente as criptomoedas, as NFTs, aí o metaverso. Então, a sociedade ela sempre está vivendo uma corrida do ouro, não é? Dessa euforia coletiva atrás de sucesso e prosperidade. Né? E o que acontece? Você está sempre atrasado. Eu estou sempre atrasado. É isso que a gente sente quando a gente fica no scroll ali das redes sociais ou fica acompanhando demais aí os meios de comunicação. A sensação é essa, que a gente está sempre atrasado. Né? A gente se coloca no patamar de que a gente é ignorante. E por um lado não é ruim ser ignorante. O problema é você ser colocado como algo ultrapassado. Sempre passou um dia, você já está ultrapassado, você não está acompanhando. Porque um dos fatos diferente de uma corrida do ouro, lá de séculos atrás, é que a velocidade hoje é muito maior. Então hoje, todo ano, todo mês, tem uma novidade que você tem que estar se atualizando. Você tem que comprar um curso para aprender, 3 métodos, 3 dicas. É tudo para ontem. E é toda hora alguma coisa nova. Diferente de uma corrida do ouro, por exemplo, né, que durou um século, né, se estendeu por um século. Né? Daí veio a minha questão sobre o comportamento humano frente à inteligência artificial. E aí eu lembrei desse livro, Uma Breve História da Humanidade, o Sapiens, de Yuval Noah Harari. Não sei quem leu aí já. E fui dar uma revisitada aqui no que eu já tinha lido, né? E o autor ele diz que a revolução científica, que tem início lá no século XVI, ela não foi uma revolução do conhecimento, ela foi uma revolução da ignorância. Eu digo até que a ignorância ela nos persegue a vida inteira. Né? Desde a decisão de qual faculdade fazer, qual profissão seguir, vai casar, vai ter filho. Toda tomada de decisão na nossa vida é um enfrentamento à ignorância. Né? Então, a ignorância vai nos perseguir para sempre. A gente sempre vai ter algo a aprender. A questão é se você está disposto a enfrentar ou ficar parado no tempo, né? Sem evoluir, sem inovar, sem aprender coisas novas. Né? Então, essa é mais uma decisão a ser tomada. A revolução científica tem algo muito interessante que é a conexão entre a filosofia e a matemática. Né? A tentativa de mensurar as coisas, né? Próprio René Descartes, né, na obra, no discurso sobre o método,
onde ele propõe uma certa metodologia praticamente que matemática ali para se entender o pensamento humano, né? Então, o que seria depois conhecido como cartesianismo, né? Então, esse período aí da história traz muita coisa aí para nossa vida moderna aí. Uma vez que matemática é uma ciência exata, então ela não traz dúvidas. É até engraçado um episódio do Shark Tank que o presidente lá da Pets, ele é muito matemático, né? Ele é muito calculista na hora de tomar as decisões dos investimentos dele. E um cara questionou a conta dele lá, nossa, ele ficou emputecido, né? Ele falou, cara, não tem o que questionar a matemática, matemática é exata, meu amigo. Já saiu do negócio na hora, né? Tem muita coisa dessa lá no Shark Tank, é bom de assistir. Aí você tá me perguntando, tá, o que isso vai ter a ver com inteligência artificial? Você sabia que o brasileiro fica em média quase 4 horas por dia nas mídias sociais? É uma taxa muito maior do que a média mundial. E ainda, o tempo médio de um vídeo em mídia social é de 15 a 30 segundos. Essa é a métrica das mídias sociais para ter uma taxa de retenção maior. Então, se a gente fizer uma conta rápida e uma comparação a uma manchete, né, porque 15 a 30 segundos é uma manchete, né? O brasileiro chega a ler quase 1.000 manchetes por dia. Essa é a métrica, né? Ou eu estou fazendo a conta errada, me corrija aí se eu estiver errado. Mas é essa conta. Mas em 15, 30 segundos, o que você vai receber de substancial? Qual informação você recebe em 15 a 30 segundos? Porque a métrica é essa. A retenção é de 15 a 30 segundos. Ou seja, a pessoa vê a matéria, vê a manchete e escapa. Vai para a próxima. Então, de que informação a gente está se alimentando? Bom, se você chegou até essa parte do vídeo, você faz parte de 50% aí mais ou menos de público que chega até esse momento do vídeo. Tá? Isso são as métricas de YouTube, né, de redes sociais. Então as outras 50%, quando eu perguntei do ovo da galinha, já se pirulitaram. Pergunta, essa vara de especialistas em IA agora, né, essa euforia coletiva, né, essa tropa indo atrás, é uma tendência, né, ou realmente uma revolução tecnológica? Ou os dois? Né? Eles podem estar certo, e eu tá falando besteira aqui, por que não? Mas eu entendo como uma grande euforia. Né? A parte, lógico, a parte de se ganhar dinheiro de forma mágica e prosperidade da noite para o dia. Não a inteligência artificial da forma tecnológica e os benefícios que ela traz na sociedade. Né? Então, só para diferenciar essas duas visões aí, não sou contra a inteligência artificial nem contra a tecnologia. São abordagens que eu estou colocando aqui diferentes. E aí eu trago uma suposta frase, né? Uma suposta frase que Albert Einstein teria falado, né? Que ele não sabia com quais armas seria travada a Terceira Guerra Mundial, mas que a Quarta Guerra Mundial seria travada com paus e pedras. Essa reflexão, além de falar sobre guerra, né? Que hoje a gente vive praticamente uma guerra mundial, se não está para estourar, né? Esse medo da bomba nuclear. Além dessa reflexão armamentícia de guerra, a gente pode trazer uma reflexão do: será que em algum momento o retrocesso não vai ser o caminho? O que você quer falar, Bozinha? Diga logo aí. Ah, não sei, mas eu tava tentando esses dias fazer um curso de Moonwalker, mas eu não fui pra frente. Puta que pariu. Meu Deus, cara. Pra isso que você tá vindo aqui, cara? Sério? Posso continuar? Então, será que a gente não vai ter que retroceder para nossa natureza humana? Eu não estou falando, não use tecnologia, não vamos usar tecnologia, que tecnologia é ruim. Não, não é isso. É ótimo, ela traz muitos benefícios. Mas como está sendo o nosso comportamento frente a essa mudança? E nesse questionamento, eu acabei indo para um outro livro que eu li, O Dilema das Galinhas Felizes, de Leandro Carnal e Gustavo Arnes. Interessante que a contracapa dele aqui é muito dentro do que a gente está conversando.
em uma época de euforia obrigatória e busca por soluções mágicas. Leandro Carnal coloca uma experiência dele, que ele teve na casa dele, que havia uma obra ao lado, né? E ele viu os trabalhadores da construção civil ali cantando, fazendo piada todo dia, tirando sarro um do outro, né? E quando ele ia no escritório de luxo lá da Faria Lima, ele via caos, ele via pessoas insanas, né? E isso eu vivenciei. A primeira vez que eu fui para São Paulo, eu presenciei isso. Uma mulher na esquina com o telefone falando: eu não aguento mais, gritando, dizendo que ia chutar o balde e jogou o celular no chão, assim. Isso eu vivenciei. Aí eu me lembrei daquela granja Happy Eggs, que se coloca como ovos das galinhas felizes. Será que essas galinhas não estão realmente mais felizes que a gente? Será que elas lá ciscando, botando ovo, não estão mais felizes do que a gente? E aí, por último, eu fui atrás do dicionário. Para entender a palavra inteligência e a palavra artificial. Inteligência é o ato de compreender e entender as coisas de forma lógica. E artificial é uma imitação, algo falso, uma produção humana. Então, uma reflexão que fica aqui, indo já para encerrar aqui, a gente não está na hora de utilizar mais a inteligência para se tornar menos artificial? E agora, você que faz parte dos 8% dos que estão até aqui nesse vídeo, que ficaram para ver a resposta do ovo e da galinha, cientificamente, a galinha vem depois. Porque a galinha ela é uma evolução do réptil, então o ovo vem primeiro. Mas não é essa a resposta que eu queria te deixar. Na verdade, eu queria deixar uma reflexão. Será que a gente está botando o ovo da inteligência artificial? Ou a gente está chocando uma nova espécie? Deixando de ter a capacidade de reflexão, deixando a nossa natureza humana para trás. Então era essa aí a reflexão que eu queria colocar hoje. Queria ouvir a opinião de vocês. Como eu sempre falo, eu não quero ser teu coach. Eu quero conversar com vocês, trocar ideias, tocar nossas conversas de bar aí. Grande abraço. Valeu!